Olá, meus amigos. Que bom nós estarmos juntos, eu, Carmen Silveira, e vocês, neste momento de tantas dificuldades. O nosso tema de hoje é Em Busca da Paz. É muito bom nós podermos conversar um pouco, mesmo que seja longe. Mas nós queremos agradecer, mais uma vez, ao Grupo Espírita André Luiz, da Rua Jequibá, por convite, porque há uma necessidade de nós podermos falar cada vez mais sobre a paz. E este tema nos é muito caro, porque na atualidade, com todos esses problemas que nós estamos tendo, as pessoas ficam muitas vezes sem rumo, muitas vezes longe dos seus amores, das coisas que costumavam fazer. Nós vamos, para o dia de hoje, escolher uma obra do nosso querido amigo Raul Teixeira, do Espírito Benedita Maria. Todos precisam de paz na alma. Esse livro é uma obra muito feliz, porque ele é feito em tópicos, em partes. E o Espírito vem nos mostrando que no nosso papel no mundo, qual é o nosso papel no mundo? Por que nós estamos aqui? A doutrina espírita nos diz que somos espíritos, somos criados por Deus, imortais, energia, já que Ele é a causa primária de todas as coisas, a consciência maior do universo. E não existe morte do espírito. O espírito, desde que evoluiu do princípio inteligente e passou a ser espírito, passou a ter o livre-arbítrio, ele não perece mais. Ele vai de oportunidades reencarnatórias, é quando sai do mundo espiritual e forma o seu corpo através do perispírito que está unido ao espírito. É a tríade que o nosso querido Allan Kardec nos deixou, dizendo que é espírito, perispírito e matéria. O nosso papel no mundo são vários tópicos, são vários itens. A procura de si mesmo, nada nem ninguém nos pertence, os papéis que assumimos na vida e trabalhe sem exageros. Esses tópicos são muito importantes porque o nosso papel no mundo, o papel principal é nos conhecermos, é fazermos alguma coisa que possa nos melhorar, ou seja, transformar as nossas dificuldades em pontos de apoio, de amor, não só para nós, mas também para as pessoas que estão no entorno de nós, os nossos familiares, os nossos amigos. Nada nem ninguém nos pertence. Por quê? Porque quando nós nascemos, nós trazemos o perispírito e formamos o corpo físico. Não viemos com nada. Quando voltamos para a parte espiritual, deixamos tudo. Por que deixamos tudo? Porque nós saímos do corpo material, da materialidade, da terceira dimensão, e passamos para outras dimensões superiores, em que existe a sutileza da matéria. Não precisamos de nada. Nada nos pertence. Por quê? Porque estamos reencarnados no planeta de amor de Jesus, mas um planeta de provas e expiações. Planeta este que
Viemos para evoluirmos até sermos um espírito puro. Por isso que quando Jesus, o Cristo de Deus, o Espírito puro, resolveu vir nascer no planeta que ele governava, ele criou o corpo de carne, como nós também. E para isto, ele nasceu de um lar, de um casal, Maria e José, Maria de Nazaré e José. Então, deste casal, Jesus trouxe do mundo espiritual as suas experiências, mas ele teve a experiência na carne, como nós. E quando, depois de passar 33 anos junto de nós, nos 3 últimos anos, ele criou o seu apostolado, o apostolado dos espíritos reencarnados, 12 apóstolos. O mundo não o entendeu. Amélia Rodrigues nos fala, na segunda obra da série Amélia Rodrigues, de 10 livros, As Pérolas de Amélia Rodrigues, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco. Ela nos fala a luz no mundo, que Jesus é a luz no mundo. Ele veio e ele veio para que nós o seguíssemos. Ele veio dar o exemplo do homem integral, do homem pleno. Mas o apostolado que ele fez, que ele convidou, ele trouxe espíritos que reencarnaram com as suas dificuldades, para nos deixar também exemplos. Nós temos o Pedro, o Simão Pedro Barros Jonas, que é como se fosse a humanidade, como se fôssemos nós. Ele amava Jesus, mas de vez em quando reclamava, perguntava tudo. Jesus, por que perdoar 7 vezes é tanto? Jesus disse, não, Pedro, não são 70, não são 7 vezes, são 70 vezes 7 vezes. Nós vamos encontrar Tomé. Tomé não acreditava em nada, ele queria tudo igual, na mão. Tudo confirmado, como nós. Mas é verdade? Você tem certeza que é verdade? Eu quero ver. Nós temos João, o evangelista. Poucos de nós somos iguais a João. Então, não, porque já era um espírito puro. Quer dizer, puro em função dos outros. Era um espírito melhor. Era o espírito que mais entendia Jesus devido à sua capacidade de entendimento. E ele é que dava um contorno melhor. O mais novo, mas que dava um contorno melhor ao grupo. Foi aquele que, quando Jesus voltou aos páramos superiores, ele tomou conta de Maria. Porque na cruz, Jesus dedicou Maria, a mãe da humanidade, quando disse, mulher, eis aí o teu filho. E olhando para João, disse, aí está a tua mãe. Nós vamos encontrar a humanidade com a maternidade de Maria. Também lá estavam algumas mulheres. Joana de Cusa, Susana e Maria de Madalena. Quando José de Arimateia doou o túmulo de pedras para Jesus, Jesus foi lá, coberto no seu manto, e ficou. À noite, a porta, ou seja, a pedra, saiu do túmulo e Jesus, aspas, desapareceu. Maria de Magdala, Maria de Madalena, nascida em Magdala, foi lá, ela o amava,
porque ele teria tirado vários espíritos dela para que ela pudesse sair daquela vida difícil que ela tinha, doando o seu corpo aos homens da época. Então, quando ela chegou, ele não estava mais lá, no túmulo. Ok. Mas o que aconteceu? Ela disse: quem és? Porque ela escutou um barulho e viu uma figura. E Jesus disse: sou eu, Maria. E ela disse: Rabone, querido. Esse é um diálogo dos mais lindos. Ela quis beijar-lhe os pés. Ele disse: não me toques, Maria. Não voltei ao Pai. Fui buscar um amigo. Jesus foi nas trevas buscar, acalentar o espírito de Judas, que quando o entregou aos soldados, dando-lhe um beijo na face, porque teria recebido 30 moedas, ele acreditava que Jesus pudesse resolver aquilo e não fosse morto. Ele queria aquele Jesus mais forte, talvez dos exércitos. Ele fez por ignorância. Mas Jesus foi preso, foi condenado. Judas não suportou e se suicidou. Maria voltou para falar com os apóstolos que Jesus tinha voltado, que Jesus tinha dito a ela para falar com eles, que Jesus não morrera, que ele voltou do túmulo, mostrando a imortalidade da alma. Eles não acreditaram nela. Quem és, mulher, para que Jesus possa se apresentar a você? Talvez se apresentasse a sua mãe, a João, mas a você foi muito difícil, meus amigos. Para ela, com certeza. Mas Maria, a mãe de Jesus, a entendeu e acreditou nela. Aí nós vemos que nesta hora, Maria de Madalena, Maria de Magdala, já tinha paz, um pouco de paz dentro de si. Porque quando ela conheceu Jesus, dali para frente, ela mudou o seu psiquismo. E Jesus mostrou que ele não levou nada. Ele deixou todos os bens na terra. Porque no mundo espiritual, o perispírito é que vai trabalhar, é que vai viver a sua vida plena na espiritualidade. Papéis que assumimos na vida. Esses papéis que assumimos na vida são papéis que, antes de reencarnarmos, estudamos, previmos, papéis na sociedade, papéis no microcosmos do nosso lar, papéis em diversas etapas da vida, inclusive usando a nossa religiosidade. Nós vemos, nessa época do coronavírus, da Covid-19, muitas lives, muitos cursos online. A sociedade está usando, pela força do uso, pela necessidade, força da necessidade, diríamos,
uma outra ferramenta para nos comunicarmos, para usarmos o Consolador, como esta conversa que estamos fazendo. Informal, entretanto, online, vibracional. E ela nos diz: trabalhe sem exagero. O que quer dizer isto? É que nós temos tempo para semear e tempo para colher. O trabalho tem que ser na hora certa, sem desgaste, porque o corpo físico se desgasta. E nós perdemos a oportunidade de ficarmos um tempo, ou o tempo adequado, com o nosso fluido vital, levando para todos, para a sociedade que nós estamos, as nossas conquistas. É muito interessante, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 4, nosso codificador Allan Kardec disse: todos, ao falar sobre a paz no mundo, ele perguntou: sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Não é Jesus que vai poder mostrar que ele é que governa? Não são os reis, não são os homens importantes que podem fazer isto. E no Livro dos Espíritos, em Prolegômenos, Kardec nos traz: mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Então, o codificador estava justamente nos falando sobre a união que temos de fazer. E Jesus disse que os discípulos seriam conhecidos por muito se amarem. Essa virtude do amor, nós espíritos ainda, na nossa infância espiritual, na nossa pré-adolescência, na nossa adolescência espiritual, estamos conquistando agora. Temos ainda muitas dificuldades. E nós temos que dizer que a vida, essa vida que nós temos, é o hálito de Deus. É a Ele que nós temos que agradecer. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz que os espíritos ficam falando Senhor, Senhor, ou seja, pedindo, exortando. Mas será que todos que pedimos, que exortamos, entraremos, aspas, no reino dos céus? O que nós precisamos fazer para que o mundo espiritual nos acolha para nos levar para mundos superiores? Ter na consciência a lei de Deus, que é a lei do amor, não fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem. Estamos aprendendo. É muito confortante, né? Nós entendermos que quando, no Livro dos Espíritos, questão 683, na lei, naquela parte das leis morais, Kardec pergunta: qual o limite do trabalho, das forças, em suma? A esse respeito, Deus deixa inteiramente livre ao homem, o arbítrio do homem. Mas nós, ainda no mundo de expiação e provas que nós estamos, nós ainda encontramos o trabalho escravo, o trabalho de crianças, o trabalho infantil. Aquelas pessoas que contratam, aquelas grandes firmas que contratam, elas têm que ter em mente
que o corpo é perecível. Por isso que lá atrás, na primeira revelação Moisés, ele deu ao povo o dia de sábado, para que houvesse o descanso. Porque nos dias da semana, de segunda a segunda, todos trabalhavam e a morte acontecia, na maioria das vezes, em torno dos 30 anos. Então, o primeiro legislador que legislou a favor da vida na terra, no sentido da lei, foi a primeira revelação, foi Moisés, que deu àquele povo hebreu, né, um pouco mais de saúde, porque trabalhava-se muito, mas quando Jesus chegou, a segunda revelação, Jesus fazia as suas curas, conversava todos os dias da semana. Jesus não precisava que o sábado não fosse o dia do trabalho, porque o trabalho de Jesus era para curar almas. Melhorava o corpo, mas era a alma que deveria ser curada, como ele fez com Maria de Madalena, natural de Magdala, aquela cidade lá de cima da Galileia, perto do lago de Genezaré. Então, nós estamos conversando dessa necessidade da paz. Essa necessidade da paz, porque sem descanso não temos paz, ficamos angustiados. Mas Jesus teria nos dito também, né, trazido pela benfeitora Benedita, que nós somos aqueles que têm que trazer uma posição positiva no mundo. Mas que Jesus já teria nos dito que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra, na e da terra. Ou seja, nós podemos clarear a nossa caminhada com a nossa luz própria, que está junto de nós, que veio conosco quando Deus nos criou. Hoje o Homo sapiens sapiens, talvez sapiens sapiens tecnológicos, o homem inteligente, ele pode ter uma luz, e ele tem luz, nós temos luzes. Podemos iluminar o nosso caminho e o caminho dos outros. E o caminho dos outros que nos seguem. E nós precisamos ser e apresentar e conviver mostrando que nós somos o ser espiritual. Porque que paz é essa que eu preciso ter? É a paz que vai comprovar para mim que eu não estou sozinha, que nós não estamos sozinhos, que nós temos Jesus, que é o guia e o modelo da humanidade, cuidando do planeta Terra. E quando Jesus resolveu vir para dar o seu exemplo único, ele também fez um convite ao mundo espiritual superior e vários espíritos estavam junto dele para que ele pudesse fazer as suas curas. Junto de Jesus estavam espíritos que pudessem ajudá-lo. Ele convidou os espíritos e convidou ao apostolado encarnado para que deixasse para nós todas as coisas lindas da Boa Nova que ele nos deixou. Então,
Para tanto, nós também podemos falar da nossa relação com os outros, né? A necessidade de sermos pessoas equilibradas, para não desequilibrar a sociedade em que nós vivemos. Nós encontramos sempre, vamos dar um pequeno exemplinho, né? Nós vemos no trânsito pessoas muito nervosas, pessoas muito chateadas, pessoas que saem dos seus carros para bater no outro carro porque fez alguma coisa que ele não gostava. Pessoas tirando a arma de fogo para matar o outro. Nós sempre achamos que a evolução está custando muito, que nós queríamos que já estivéssemos no mundo de regeneração. Mas é difícil. Como é que nós podemos nos tornar uma pessoa de bem? Uma pessoa que trabalhe para o bem? Cada pessoa precisa aprender a tirar o melhor proveito do tempo que Deus nos deu. Nós temos o tempo de Deus, ou seja, o tempo da reencarnação. Nós temos muitos tempinhos de Deus em cada reencarnação. Cada indivíduo se dispõe a fazer e render o seu tempo. Nós não podemos ter aquela hora vazia. A hora vazia significa perder muito tempo sem fazer nada, talvez fazendo uma fofoquinha da vida alheia. Hoje nós temos o Zap, nós temos o Facebook, que realmente são aplicativos que as pessoas usam, mas usam às vezes até demais. A pessoa que deseje ter um rumo próprio na vida pode enveredar por atividades que trazem um bem-estar, como atividades desportivas. Podem fazer caminhadas, como eu faço caminhada na Praia do Forte, aqui de Cabo Frio. Quando morava em Niterói, porque eu sou natural de Niterói, eu fazia na Praia de Caraí. Então, essas atividades nos ajudam a respirar melhor, a nos tornar uma pessoa melhor, porque junto ao mar nós podemos meditar. Nós temos um grande exemplo do que seria o mar. O livro Voltei, que foi escrito por Chico Xavier através do ditado do Frederico Figner, esse livro mostra que Figner, quando morreu, Dr. Bezerra de Menezes levou-o aqui na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ele pudesse respirar. Respirar os fluidos do mar. Até hoje, os benfeitores levam perto da praia aos espíritos para que o seu corpo perispiritual possa melhorar um pouco mais. E depois, Dr. Bezerra, com aquela caravana, não só do Figner, com muitos espíritos, levou-os para que pudessem ficar na colônia Nosso Lar, uma colônia espiritual que fica sobre a cidade do Rio de Janeiro. Ela foi plasmada pelos portugueses no século XV. E parece, nos afirma o espírito André Luiz, pelas mãos também benditas de Chico Xavier, que fica ali na serra, naquela comunidade que pega Friburgo, na serra do Rio de Janeiro. É uma colônia que tem 6 ministérios, com 12 ministros.
são 72 ministros. E que tem um governador. E que todos os dias, na hora do Ângelus, às 18 horas, eles se reúnem para orar para a humanidade da Terra. Para manter a colônia no lugar, para ela não poder se desmaterializar, porque a matéria sutil da mente e do fluido cósmico universal, mas também para dar paz na Terra. Paz ao mundo da terceira dimensão. E paz ao mundo que está envolvendo o planeta Terra. Parece que na camada que envolve o planeta Terra, nós temos o que chamamos de zona umbralina. Uma zona de sofrimento, mas uma zona em que é assim pelo sofrimento dos espíritos que se mantém dessa maneira pela inconformação da morte, porque eles não queriam morrer e queriam levar para lá os seus bens materiais. Então, quando nós passamos para a quarta dimensão, efetivamente, não só nos sonhos, porque quando nós nos emancipamos durante o sono, vamos participar de uma dimensão em que o tempo é diferente do tempo do mundo encarnado. Lá nós podemos ver o passado, o presente e o futuro. Por isso que no mundo espiritual você pode lembrar com mais facilidade das coisas que você fez. Então, nesse mundo da quarta dimensão e dimensões superiores, nós temos a vivência mais lúcida da nossa mente, porque nós não temos o corpo de carne da matéria condensada nos prendendo. Então, numa colônia espiritual que existe para que a nossa vida possa ser melhor vista, então, a colônia Nosso Lar é uma colônia de trabalho, é uma colônia que o Espírito André Luiz nos diz que nós vamos para lá para podermos reencarnar melhores. E que existe o hospital, quando o mesmo espírito, que foi um médico sanitarista no estado do Rio de Janeiro, e ao morrer foi para o mundo espiritual, passou um tempo nessa zona de sofrimento, dizendo ele que cerca de 8 anos. E depois, um grande ministro, Clarencio, foi resgatá-lo para levar para o hospital de Nosso Lar. Por que ele foi resgatado? O que leva um espírito do umbral a ser resgatado? É quando, em determinada hora, o espírito ele se lembra de Deus, o Deus interno dele. E ele aquece aquele sofrimento. Ele não se debate mais como fez André Luiz. E aí, fazendo uma prece, fazendo uma oração, se lembrando de que ele não está sozinho, a vibração que ele emite permite que os espíritos superiores, no caso de André Luiz, a sua mãe, que estava sempre junto dele, o Clarencio, o Lísias, pudessem resgatá-lo. Mas é preciso ter paz na alma, para mesmo naquela zona de sofrimento, poder orar. Às vezes até a paz é momentânea, mas tem que existir um pouco de paz. Senão, as pessoas ficam se debatendo. E no caso de André Luiz, as pessoas o chamavam de suicida. Suicida, suicida. E ele não entendia porque ele não tinha se suicidado, mas fora
um suicídio indireto pelos excessos que teria cometido. Excessos do corpo físico. Então, muitas vezes, a pessoa morre, sai da carne pelo excesso do trabalho. Então, não podemos ter exagero em nada. Nós temos de escolher a coluna do meio, que é do equilíbrio. Mas é muito difícil, meus amigos. Continuando com a nossa amiga, ela nos diz: a busca pela maturidade. Que busca pela maturidade é esta? Para ter um pouco de paz. É porque nós temos que identificar as reais necessidades e razões de viver. Nós não podemos achar que ganhamos a reencarnação para o passeio. Nós não estamos de férias aqui. Nós estamos a trabalho de nós mesmos, a trabalho da nossa evolução. Nós precisamos de divertimento, precisamos de dinheiro, precisamos de ter oportunidades de crescimento, uma profissão, de criar uma família, constituir uma família, de ter amigos. Mas a maturidade é algo quando você olha para trás, em qualquer idade, e você diz: olha, eu fiz aquilo que não foi bom, mas agora eu vou mudar. E tentar mudar. Tentar trazer para si sentimentos que possam levar, considerar laços de amor, não usando as reclamações, não usando o ódio, porque todos nós, na hora certa, iremos voltar para a pátria espiritual. E muitos têm o problema da morte, o problema do morrer, o problema de morrer. Porque olham para trás e não conseguem se perdoar porque não fizeram aquilo que deveriam. Nós temos a Elizabeth Kübler-Ross, uma grande pesquisadora das pessoas em estado terminal. Ela tem várias obras, e nessas obras ela fez um apanhado geral, nos dizendo que depois do sofrimento daquelas pessoas que estavam no estado terminal, elas tinham a certeza que iam morrer. E a morte não mais assustava, as assustava. E elas, todas, na maioria, na totalidade, diria, olhavam para trás e se arrependiam de não ter dado mais amor aos seus familiares, de não ter aproveitado o tempo de Deus, de não ter conquistado as coisas espirituais. Mas estavam em paz. Porque sabiam que não tinham feito aquilo, mas sabiam que iam voltar para Deus. Nós acreditamos que em similitude esteja acontecendo agora, quando as pessoas de Covid-19 ficam entubadas nos hospitais e passa pela mente dessas pessoas um filme da sua vida. Porque para ficar entubadas, elas tomam remédios para não sentirem dor. Então perdem a consciência física. Mas ficam pensando, porque mesmo no estado comatoso, o espírito pensa.
Então, nós acreditamos que um número grande desses milhares de seres que estão voltando ao mundo espiritual, nessa época, estejam fazendo essa avaliação. Mas também, como nos disse o nosso amado Divaldo Pereira Franco, numa live que ele fez há uns 2 meses na Mansão do Caminho, dizendo que no dia 15 de setembro ele teria recebido um comunicado de que algo muito grave aconteceria no planeta, porque os humanos reencarnados não estavam seguindo a lei de Deus e as suas mentes permitiriam que algo estranho pudesse acontecer. E aí chegaram os novos coronavírus no Oriente, passando por todo o mundo, todos os continentes, todos os países que tiveram essa crise da doença que se chamou Covid-19, porque foi antes do ano 2020, 2019, usaram de leis para que não pudessem todos serem dizimados. Essas leis são dos homens. Nós também acreditamos que esses espíritos que saíram da vida pelo coronavírus, eles tiveram uma ajuda especial do mundo espiritual. Porque as suas vidas foram dadas de uma maneira correta, mas foram de grande significado para se estudar essa nova doença. Então, o mundo espiritual também não deixa ninguém e não os deixou sozinhos. Eu fico imaginando que devem ter acontecido várias festas no mundo espiritual, dos familiares, dos amigos, os recolhendo também, porque eles permitiram, eles deram, no último ato da sua vida, oportunidades para que os médicos, enfermeiros, a equipe da saúde, a equipe do RH, os países pudessem estudar metodologias para menos sofrimento e mais combate ao vírus. Ainda não chegamos a uma vacina, por isso que ainda estamos fazendo palestras online, estudos online. É muito bom, meus amigos. Nós podemos obedecer usando máscaras, sem nos irmos às festas, no isolamento social. Esse isolamento foi utilizado estrategicamente, aspas, pelo mundo espiritual também superior, para que nós pudéssemos voltar a nós mesmos, voltarmos à nossa família, para que em momentos sós pudéssemos saber quem somos, por que estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos. É um momento especial que nós estamos tendo. Alguns não conseguem ver desta maneira. Alguns se inquietam, perdem a paz, ficam muito tristes, deprimidos. Alguns com ideação suicida e outros chegando até ao suicídio. Porque, para alguns, essa oportunidade de você ficar perto com seus
familiares, é muito bom. Pais estão revendo a sua relação com os filhos, esposos estão revendo a sua relação. Mas ao lado do resultado positivo, nós também temos o resultado negativo. Porque as pessoas, muitas, não suportam estar o tempo inteiro junto com seus familiares. O que deveria ser muito bom. Muitos estão sozinhos. Para ter paz, nós precisamos de uma calma, de um isolamento. Para fazer que nem Santo Agostinho nos disse no Livro dos Espíritos. Toda noite olharmos o nosso dia e sabermos o que fizemos e teremos no dia seguinte ou nos dias consecutivos para melhorar aquelas situações que não são boas. Mas às vezes as pessoas deitam sem orar, sem se lembrarem do que fizeram. O excesso de trabalho, o excesso de aborrecimentos, o excesso de raiva, de inconformações, não permite a pessoa para pensar em si mesmo. Então, às vezes, essa falta de pensamento em si não permite que você possa, pouco a pouco, se aproximar de você mesmo. Nós usamos camuflagens para tentarmos ser mais felizes. E não fazemos o autoconhecimento, o autorreconhecimento de nós mesmos. Quando Sócrates foi lá no templo de Apolo e leu no portal de Delfos, Homem, conhece-te a ti mesmo, e trouxe para nós essa frase, Kardec a usou muito bem. Temos de nos conhecer, porque quando nascemos, temos o desconhecimento. Pela lei de Deus, passa um véu na nossa memória. A maioria de nós não lembra de nada. Alguns lembram das outras reencarnações. Alguns têm flashes de memória de acordo com os atos que fazem e relembram que aquilo já aconteceu. Alguns fazem automaticamente aquilo, vendo o nosso inconsciente. Ou seja, coisas que não são desta encarnação do consciente. Então, para haver paz, precisamos estarmos mais felizes e mais cordatos conosco. O nosso tempo já vai avançando e eu queria trazer uma outra obra também do nosso querido Raul Teixeira, a Carta Magna da Paz, que é escrita pelo Espírito Camilo, ditada, e que o Espírito Ivan de Albuquerque faz uma mensagem psicografada no ano de 2001 para Francisco de Assis. Esse livro mostra Francisco de Assis, que foi o João Evangelista e que mais tarde nasceu em Assis. E Francisco de Assis é um daqueles espíritos de escola que nos mostrou que a paz existia dentro dele, porque ele sempre teve a vontade de ajudar o mundo. Quando jovem, até se inscreveu para a guerra para ajudar o mundo. Ficou doente e voltou. E quando voltou, talvez ele tenha relembrado das suas vivências com Jesus. E quis reformar a igreja.
Ou seja, quis reformar o planeta, relembrando os cuidados de Jesus. Então, nós temos que o Camilo nos diz que o mestre Galileu atua com a missão dele. A missão dele, quando esteve na Terra, foi de ajudar ao planeta na evolução. Mas que hoje, entendemos que a busca para Jesus é absolutamente necessária. Nós vivemos tempos parecidos e nos relembramos daquelas épocas. Existe em nós uma saudade do lago de Genezaré, do lago de Tiberíades. Meus amigos, vou confidenciar a vocês. O ano passado, em novembro, eu conquistei para esta encarnação um grande sonho, que é ir à Palestina. Estive com um grupo do nosso amado Haroldo Dutra Dias. Éramos 40 pessoas. E lá, com este grupo tão querido, pisei em alguns lugares que Jesus pisou. E no lago de Genezaré e Tiberíades, passeamos de barco, colocamos os nossos pés naquelas águas, nos lembrando saudosamente de Jesus. Mas Jesus nos disse, está escrito em João capítulo 14, 17, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vô-la dou como o mundo a dá, ou como o dá o mundo. Então Jesus estava dizendo que é uma paz perene, uma paz de confiança, de dever cumprido. Ele não dá a paz dos bens materiais, ele dá a paz dos bens espirituais. É isso que ele disse à mulher samaritana no poço de Jacó, que aquela água que ele poderia dar a ela era a água que a dessedentaria para sempre. Porque ele pediu, mulher, dê-me um pouco de água. E o diálogo é profundo, porque o nazareno não deveria falar com o samaritano. Então, essa paz de Jesus é a paz que nós queremos, é a paz que nós precisamos, porque ele veio nos apresentar um novo entendimento da paz. A paz que habita dentro de nós, é a paz que entendemos que somos realmente filhos de Deus. E usando o Evangelho de Jesus, essa carta viva das boas maneiras, nós podemos ter todas as dificuldades e ficarmos calmos. Por isso que usamos o exemplo. Nesse livro é usado o exemplo de Francisco de Assis, que quando ficou doente, ele teve várias doenças. Ele teve um glaucoma, que hoje achamos que seja glaucoma. Ficou cego. Ficou com dor na vista e para que a dor diminuísse, seus olhos foram queimados com ferro quente. Ele teve lepra. Ele teve o mal de Hansen. Mas a paz estava dentro dele. Nós vamos também dar o exemplo do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Há um mês atrás, cerca de um mês atrás, Divaldo, sabedor que teria, aos 93 anos, 70 anos
de pregações evangélicas, mais de 70 anos, ele teria de se submeter a uma delicada cirurgia para arrumar, aspas, as 3 hérnias de disco na sua coluna. Ele abriu seu coração de uma maneira humilde, pedindo as orações nossas para que tudo desse certo para ele. Só em paz, meus amigos, você pode ser humilde e pedir para o mundo que o conhece essas coisas. E ele assim o fez. Operou, voltou para o seu lar na terra, a mansão do caminho. Não passou o Dia dos Pais, esse dia comemorativo, no lar. Mas no dia seguinte, comemorou 68 anos da fundação da Mansão do Caminho que ele o fizera com o tio Nilson. Então, ele voltou sem dor, aquelas dores excruciantes que ele tinha, andando com dificuldades, mas andando. Quando ele faz esse movimento, você é a paz, ele está tentando trazer para nós esse movimento da paz em nós, a paz do Cristo em nós. E ele o faz com muita beleza. Imagine, meus amigos, ele chegou na Mansão do Caminho à noite e já foi trabalhar na reunião mediúnica. E no dia seguinte já foi psicografar no seu escritório. Que exemplo maravilhoso Divaldo Pereira Franco está dando para todos nós. Que exemplo maravilhoso ele está dando da conquista de si mesmo, da sua busca do seu eu maior, do Deus em nós, usando o trabalho, usando as amizades, usando a sua proposta de, ao fundar a Mansão do Caminho, ele produzir uma ambiência melhor para os excluídos da Bahia, em especial de Pau da Lima. Essa paz que nós precisamos, em busca da paz, que nós estamos hoje numa singeleza sem fim, falando para todos vocês. Estou muito emocionada e feliz de poder falar de paz, porque quando nós estamos em aflição, nem conseguimos falar de paz. Nós queremos agradecer a todos que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, para que possamos deixar essas vibrações apacentadas que saem de nós, para que as falanges que ajudam a Jesus possam levá-las aos hospitais, às casas de saúde, aos lares em desalinho. Obrigada a todos. Obrigada a esse espírito André Luiz e a esses benfeitores que nos ajudam nesta casa de amor e de caridade ao nosso querido Geal. Muito obrigada pelo convite. Fiquem em paz. Fiquemos em paz.